Olá, essa é a apresentação do projeto final de acionamentos, um circuito detector e acionador. Ele é composto basicamente por duas partes, um circuito para gerar um PWM e um circuito para acionar a carga, um atuador composto por uma ponte H e mais uma parte para inverter o sinal do PWM. O PWM ele é formado basicamente por três circuitos menores. Um circuito utilizando um amplificador operacional como circuito oscilador. Esse vai gerar ondas quadradas, que vai funcionar como base para ser integrada por um circuito integrador. Esse, por sua vez, vai gerar ondas triangulares, que serão utilizadas por um circuito comparador com base numa referência que tem o seu valor em voltagem ajustado a partir de um reostato. E quando essa voltagem da onda triangular for maior ao valor da voltagem liberada pelo reostato, o circuito acionador vai liberar mais VCC. Nisso teremos uma onda quadrada, cuja largura a gente consegue modelar alternando o valor desse reostato. Quando a saída do PWM for mais VCC, os transistores ligados no potencial A, ou seja, o transistor Q3 e Q8, eles vão saturar e aí teremos um sentido de corrente para o motor, que é esse que estamos fazendo com o mouse. Já quando o PWM solta uma voltagem nula, que é de menos VCC, esse circuito composto por outro transistor Q10 vai alternar o sentido da tensão, ou seja, de 0 volts ele vai transformar em 9 volts, e esses pontos B vão fechar o transistor vai estar saturado, enquanto os pontos A vão estar abertos. E aí nós teremos o segundo sentido de corrente, que é esse que eu estou fazendo com o mouse. E aí o usuário pode controlar, através do reostato, o tempo em que o motor gira no sentido 1 da corrente ou no sentido 2. Conforme ele altera o valor do reostato, ele muda o valor do VREF, e isso também vai delimitar o tempo em que o PWM vai soltar uma banda com valor mais VCC ou com 0 volts. E isso determina também o nosso duty cycle. No caso simulado aqui, a gente utilizou 70% do valor do reostato e a gente está obtendo um duty cycle de aproximadamente 30%. E isso vai delimitar tanto a velocidade de rotação do motor quanto o sentido predominante. E agora a gente queria mostrar alguns gráficos para comprovar o funcionamento do circuito. Então, fazendo a simulação no domínio do tempo, a gente consegue comparar os resultados. Então, só ocultando algumas fontes para ficar melhor a visão. Essa primeira fonte é o do oscilador, que gera tensões quadradas. Ele vai de mais 9 a menos 9 VCC. E aí depois o circuito integrador vai integrar essa onda quadrada e gerar uma onda triangular. E essa V de referência é aquela de 5,4 volts. E se a gente comparar o VRF com o V do integrador, volta ali, James, o amarelo, a gente pode ver que os pontos em que a curva amarela ficam acima do VRF vão ser aqueles em que o PWM vai dar um valor positivo. E olhando aqui o gráfico de baixo na corrente do motor, vai ser o primeiro sentido de corrente que vai ser liberado. Já os trechos em que a fonte triangular está com valor abaixo do VRF, o PWM vai dar um valor zero, que depois vai ser invertido e vai fechar os outros transistores, fazendo com que a corrente flua no outro sentido. Pode ver que aqui tem um valor negativo, esse de maior tamanho, e em cima a gente tem um valor positivo, basicamente com sinais opostos, quase com o mesmo módulo. E assim a gente mostra que o nosso circuito está funcionando muito bem como PWM, e alterando o valor daquele reostato, vamos fazer uma simulação, James, colocar o reostato para 0,4, por exemplo.
Então, alterando esse valor do reostato, o usuário consegue controlar o sentido predominante em que o motor vai girar e também consegue controlar a sua velocidade. Então, olhando o gráfico aqui agora, a gente percebe que a parte de cima já está um pouco mais pronunciável do que a parte de baixo, do que estava simulado antes. Então, isso provavelmente vai ocasionar um sentido diferente de rotação do motor, e aí a velocidade vai depender da diferença das amplitudes, né? Então tá aí o nosso circuito funcionando bonitinho.